Emília Campos e hoje aqui no nosso canal Descomplicando Direito a gente vai continuar falando sobre Bitcoin e criptomoedas. No nosso primeiro vídeo a gente fez uma introdução sobre esse tema, falamos o que é o Bitcoin, como ele funciona e hoje a gente vai abordar qual é a regulamentação jurídica das criptomoedas no Brasil. E a verdade é que ainda não existe uma regulamentação jurídica. Existe um projeto de lei, que é o projeto 2303 de 2015, que está em andamento ainda na Câmara dos Deputados. Foi criada uma comissão especial para análise desse projeto de lei e a primeira reunião dessa comissão aconteceu agora, no dia 7 de junho. E a gente tem que acompanhar para ver como isso vai se desenvolver. O Banco Central, por outro lado, em 2014, ele soltou um comunicado dizendo que ele não regulamentaria esse assunto no momento e acompanhar qual seria o desenvolvimento dessa tecnologia e como, inclusive, os outros países iriam se comportar em relação a esse assunto antes de partir para a regulamentação. Por outro lado, ele avisou que não era considerada uma moeda, né? As criptomoedas não são consideradas uma moeda no Brasil e que justamente por isso não existia nenhuma garantia de um órgão centralizador e ele alertou aquelas pessoas que estão investindo no Bitcoin como um ativo financeiro de que esse é um investimento de risco pela ausência de uma entidade regulamentadora, centralizadora. Essa é a opinião, então essa foi a manifestação do Banco Central. Já a Receita Federal, ela não se manifestou através de nenhuma instrução normativa, mas no perguntas e respostas da declaração de imposto de renda, ela já se manifestou no sentido de equiparar bitcoins a ativos financeiros. E nesse sentido, ela entendeu que é obrigatória a declaração de bitcoins ou criptomoedas como outros bens e direitos na declaração de imposto de renda. Então, se você adquirir bitcoins acima de R$5.000, a Receita recomenda que você faça a declaração desses bitcoins na declaração de imposto de renda. E como funciona então a tributação dos bitcoins? Eles vão ser tributados com base no ganho de capital. Se a gente está falando numa pessoa física, as pessoas físicas que venderem acima de R$35.000 em bitcoins num único mês, deverão pagar 15% sobre o ganho de capital. Não é sobre o total de bitcoins, é sobre o ganho de capital, a título de imposto. Então é um imposto sobre o ganho de capital. Isso significa que se uma pessoa física vender até R$34.999 em bitcoins todos os meses, ela não precisa recolher imposto de renda sobre o ganho de capital, ok? Para a pessoa jurídica, não existe esse limite de isenção até R$35.000. As pessoas jurídicas devem recolher imposto de renda sobre o ganho de capital, independentemente do valor da transação da venda mensal, ok? O limite de R$35.000 é apenas para as pessoas físicas. E lembrem-se que o ganho de capital, o imposto de renda sobre o ganho de capital, ele não é pago na declaração anual, ele deve ser pago no mês que foi apurado o ganho de capital. Ok? Então esse é o posicionamento da Receita Federal. Bitcoin é equiparado a um ativo financeiro, um bem de qualquer natureza, equiparado a um ativo financeiro, deve ser declarado acima de R$5.000 em bitcoins e deve ser pago imposto de renda sobre o ganho de capital na venda acima de R$35.000 para a pessoa física e sem limite, ou seja, sem essa isenção de R$35.000 para a pessoa jurídica. Por fim, em relação à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né, que cuida do mercado de capitais, ela já se manifestou através de uma deliberação de 2012 no sentido de que Bitcoin ou criptomoedas não são considerados valores mobiliários, mas por outro lado, ela condenou um fundo de investimentos em Bitcoin
na verdade, por conta daquele grupo de investimento não ser um grupo cadastrado, organizado sobre as regras da CVM para explorar fundos de investimento. E qualquer fundo de investimento, seja ele do que for, deve estar cadastrado, ser regulamentado de acordo com a CVM. Então, tomem muito cuidado com clubes de investimento em bitcoins, fundos de investimento em bitcoins, porque a CVM já se manifestou nesse sentido lá em 2012, tem uma deliberação dela nesse sentido. Bom, basicamente então o panorama que a gente tem jurídico sobre criptomoedas é esse. Não existe nenhuma proibição da exploração de criptomoedas no Brasil e muito menos da exploração de negócios com base no blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin. Só que é importante que cada modelo de negócio que seja imaginado, exista aí uma análise jurídica sobre a possibilidade desse modelo de negócio que foi pensado. Porque é um assunto muito novo, então a análise jurídica tem que ser muito pontual, caso a caso. Os nossos vídeos sobre bitcoins e criptomoedas vão continuar, então assine o nosso canal aqui no YouTube e não perca o próximo vídeo. Até mais!